Olá pessoal, vamos hoje fazer uma breve revisão sobre gasto público e despesa pública, certo? Então, inicialmente nós vamos tratar direto sobre o que é o gasto público, então de uma forma bem resumida, nós vamos falar um pouco sobre gasto público e consequentemente, posteriormente sobre despesa pública, certo? Então, o que vem a ser um gasto público? Ele coloca como um sacrifício financeiro para se obter um produto ou serviço, representado pelo quê? Pela entrega ou promessa de entrega de ativos. Então, a partir do momento em que eu tenho uma possibilidade de uma entrega de um bem ou uma prestação de um serviço, então, consequentemente, para isso eu realizo um gasto. Então, só há gasto quando há reconhecida uma dívida ou há uma redução do ativo dado em pagamento. Então, por exemplo, o caixa, quando a gente coloca caixa, caixa é dinheiro, dinheiro é ativo. Então, quando eu reduzo o meu caixa, então, consequentemente, há um gasto, certo? Para aquisição de algum bem. Então, um exemplo aí, a compra de matéria-prima, gasto com mão de obra, né? Então, isso considera-se como gasto. Ou eu posso adquirir a prazo, consequentemente, há uma geração de uma dívida. A partir daí, quando falamos em gasto, o que é que vem à nossa mente? Né? Então, nós vemos aí corrupção. Né? Muitas vezes, tratando isso especificamente na administração pública, nós observamos que vemos aí um gasto familiar e um gasto público. Né? Nós vemos aí o gasto público sendo enorme, né? Tendo em vista aí a quantidade de recursos, né? Depois uma quantidade de recursos que está indo para o ralo, né? Tendo em vista a situação do gasto. E por fim, nós temos aí uma conversa, né? E aí o gasto público com outro, né? Um campeonato, num jogo, ele diz que você é meu consolo. Então, veja só a imagem que se tem do gasto público. Então, quando nós falamos em gasto público, por isso que nós tratamos bem essa questão da despesa, não que a receita não seja importante, mas que a despesa, ela traz essa questão da discussão, justamente da aplicação eficiente desses recursos. Né? Então, observem que a gente colocou essas charges justamente para ilustrar, né, algumas situações. Então, quando se coloca o que é gasto público, certo? O que é que vem a ser gasto público de acordo com Gomes? Então, ele coloca que é uma sucessão de etapas, né, que elas inicia com a coordenação e o estabelecimento das diretrizes. Né? Então, lembrem-se lá quando nós vemos o PPA, por exemplo. O que é que o PPA diz? As diretrizes, metas que são estabelecidas pelo governo. Né? Então, isso está na fase de planejamento. Então, o gasto público, de acordo com o Gomes, ele não acontece, né? Nós temos aí o momento em que nós temos o desembolso, digamos assim, mas muitas vezes ele acontece quando no momento de planejamento, certo? Então, quando eu estabeleço a coordenação e as diretrizes, né, que se pretende alcançar com o efeito das suas ações no horizonte de tempo pré-definido. Então, naquele momento, quando eu estou pensando em construir um hospital, construir um posto de saúde, ampliar minha malha rodoviária, por exemplo. Então, isso eu já estou pensando, posteriormente, já se considera gasto, né, na citação de Gomes. Né? Então, a partir daí, tem-se a definição das prioridades para o exercício, e aí nós vemos o quê? Nós lembramos dos 3 instrumentos de planejamento, EPA, LDO e LOA, certo? Levando as considerações em condições, inclusive as condições macroeconômicas, e se encerra com o monitoramento dessas etapas. Né? Então, vamos lá. O gasto público, ele tem algumas situações que nós gostamos de colocar para expor, para que vocês possam visualizar melhor, que corresponde a quê? Corresponde a, primeiro, atender às demandas, né, as demandas da sociedade. Em um segundo momento, reduzir as desigualdades. Então, o gasto ele é utilizado para que haja essa demanda, para que se consiga atender a demanda baseada em quê? Em serviços públicos de qualidade, em bens públicos.
né, para a sociedade, visa-se reduzir a desigualdade social, como a gente já viu na citação de Gomes, a definição de prioridades. Então nós temos aí definição de prioridades. Então lembrem-se que nós não temos uma quantidade enorme de recursos e os problemas eles são os mais diversos possíveis e consequentemente as demandas também. Então o que é que se pretende fazer? Nós temos que o quê? Priorizar aquelas demandas que são mais urgentes, certo? Então posteriormente envolve as etapas de planejamento, controle, execução e avaliação de desempenho, né? E depois nós temos aí que esses gastos eles são originados de quê? De ingressos públicos. Então o gasto ele é proveniente de ingressos. Então tem que ter, sempre que nós vamos planejar um tipo de despesa, né, nós temos que pensar em quê? Na origem do recurso, certo? Na origem do recurso. Então essa origem do recurso ela é fundamental. Então, seguindo, no breve resumo sobre gasto público, nós temos aí a despesa pública, né, a qual ela vai trazer um benefício na formação do patrimônio, né, da gestão do órgão público, ou buscar fazer face às despesas que acontecem rotineiramente nos serviços públicos, certo? Como a gente já falou, nós temos aí a desigualdade social e investimentos. Então, no momento em que eu busco planejar onde eu vou investir ou como eu vou investir, de que maneira vai ser realizado o investimento, né? Visando a redução da desigualdade social, né? Nós temos em um segundo momento o planejamento orçamentário. Então esse planejamento orçamentário é justamente aquilo que nós já abordamos. Uma questão principal que se tem é o equilíbrio fiscal e a eficiência. Então nós temos que ter aquele momento entre receitas e despesas, né? O equilíbrio entre receitas e despesas, e ao mesmo tempo buscar sempre a eficiência, né? E aí a grande questão quando se discute gasto público, né, gasto eficiente, nós temos aí a legislação, né, a obediência à legislação pública, né, e a questão da corrupção, que é algo que se discute, né, que se vê em vários momentos, né, desviando esses recursos para outras finalidades, né, e aí consequentemente afeta diretamente o quê? Diretamente a prestação do serviço ou a aquisição de um bem, né, que a administração ela deseja. Então, por exemplo, aqui nós, a título de exemplo, nós temos um histórico da estimativa do percentual de investimento público em educação em relação ao PIB, né? Então, de 2000 a 2011. Então, veja que eu vou colocar só, são muitos dados, né? E aí vai ser pouco tempo aqui de gravação. No momento em que nós se vocês tiverem alguma dúvida, então a gente já pode ir, vocês podem trazer e a gente vai tirando nas próximas aulas, certo? Então, só para título de exemplo, nós temos aqui todos os níveis de ensino, né? Depois nós temos aí específico para cada tipo de ensino, mas vamos colocar aqui de todos os níveis. Então, se vocês observarem, o que é que acontece? De 2000 a 2011, há uma crescente. Isso significa dizer o quê, professor? Isso significa dizer que há um aumento no investimento público, ou seja, um aumento no gasto público em relação à produção de riquezas. Então, o Brasil produz as riquezas, é o PIB, né? Como vocês bem sabem, e há um aumento no gasto. Então, o gasto, quando a gente estuda aí as finanças públicas e aí estuda as teorias do aumento de gasto, o que é que acontece? Muitas vezes nós observamos o crescimento, né? Isso é normal, o crescimento do gasto público, né? Em decorrência das necessidades, em decorrência de aumentos, enfim, de preços. Então, esse aumento, esse gasto, ele tem que ser equilibrado com a quantidade de recursos que se tem disponível. Então, veja só, também como exemplo aqui de 2004 até 2012, nós não atualizamos aqui, mas observem que isso se refere a transferências ano a ano em bilhões, né, do governo federal. Então, veja-se que o governo federal ele
ele transfere para estados, para municípios, uma quantidade enorme e há um aumento de ano a ano, né? Então, isso só para exemplificar para vocês a questão do aumento de gasto, né? E aqui em 2013, né, então 7 anos atrás, também a gente ainda não atualizou, mas só a título de exemplo, né, nós temos aí um percentual da distribuição das transferências, daquelas transferências do governo federal para cada região, certo? Só a título de exemplo. Mais uma vez, né, já está de 2013, né, mas se nós observarmos, o Ceará foi o segundo estado, né? Seria interessante até uma discussão e uma busca para atualizar esses dados, a gente pode ver posteriormente, certo? Então, vamos lá conversar sobre despesa pública. Agora, a despesa pública, ela corresponde a quê? Corresponde a todos os gastos com a manutenção dos órgãos, e das entidades e a prestação de serviços públicos, a realização de obras, compras de equipamentos, concessão de empréstimos, constituição de empresas e pagamento de serviços da dívida. Então, veja que a despesa pública ela contempla uma quantidade enorme de questões voltadas para a manutenção da máquina, né? Então, veja que seja manutenção dos órgãos, gastos que nós temos com a manutenção, né? Folha de pagamento, ou folha de pessoal, folha de pagamento, né? A questão da aquisição de material de consumo, né? Quando a gente fala de obras, então construções de prédios, enfim, compra dos equipamentos para serem utilizados, certo? Constituição de empresa. Então, isso nós vamos ver agora um pouco mais detalhadamente em cada situação e na classificação da despesa. Então, para Kohama, ele coloca o seguinte: a despesa pública são os gastos fixados na lei orçamentária destinados à execução de serviços públicos ou aumentos patrimoniais. Então, nós vamos já ver essa classificação, né? Novamente, nós estamos vendo, é uma revisão, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar, certo? Posteriormente. Então, nós temos aí, ele fala quais são os tipos de despesas, né? Então, despesas referentes a aumentos patrimoniais, satisfação dos compromissos da dívida. Então, quando eu adquiro uma dívida, então eu tenho que pagar essa dívida, amortização, né? E também outros tipos de despesas referentes, por exemplo, a restituição, pagamentos de calções, depósitos, enfim. Já Rosa, ela coloca como classificação a soma dos dispêndios ou gastos realizados pelo Estado com o objetivo de atender às necessidades coletivas, implementar políticas públicas e cumprir as suas finalidades. Então, se vocês observarem, o que é que acontece? Nós temos aí a questão de cumprimento de políticas públicas. Então, para se ter políticas públicas, nós temos que ter a realização de despesas, né? E atender às necessidades coletivas. Então, veja só, quais são os tipos de despesas que nós temos? Nós temos, classifica-se como dispêndios, né? Alguns autores eles chamam de dispêndios públicos, né? Esses dispêndios públicos, de acordo com a classificação aí, são gastos efetuados pela administração. Então, fala-se qualquer tipo de gasto é um dispêndio, né? E aí nós temos dois tipos de dispêndios. Eu coloquei aqui dispêndio, mas também pode ser chamado de despesa, né? Despesa orçamentária e despesa extra-orçamentária. Alguns autores chamam de dispêndio, outros chamam de despesas, certo? Então, veja só, o que é um dispêndio orçamentário? É justamente os gastos que a entidade de direito público realiza para manutenção dos serviços existentes e para criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Então, esse tipo de despesa ele tem por objetivo o quê? Tem por objetivo satisfazer as necessidades da coletividade, certo? A partir do momento em que ele mantém os serviços existentes para que, por exemplo, trabalho no INSS, ou nós somos
servidores que prestamos determinados serviços, né, seja municipal, estadual ou federal. Então, para a manutenção desses serviços, há uma necessidade de gastos. Então, os dispêndios orçamentários são todos aqueles que constam no orçamento, né? Os dispêndios extra-orçamentários ou despesas extra-orçamentárias são constituídas pelas saídas de numerários que não dependem de autorização legislativa, acarretando aí um aumento no ativo circulante ou uma redução no passivo circulante. E aí nós vamos ver mais à frente cada um deles. Então nós temos aí, falando de despesa pública, a programação da despesa pública, a partir do momento em que eu vou realizar a minha despesa. Então eu tenho que ter uma programação. Essa programação é em relação a quê? O comportamento da receita, certo? Então são dois pontos que nós colocamos aqui que devem ser observados. Quais são eles? A programação da despesa e o comportamento da receita. Porque eu só posso programar uma despesa de acordo com o quê? De acordo com a questão da minha receita, certo? Então, por exemplo, nós fazemos um planejamento e a arrecadação ela não é aquilo que se esperava. Então significa dizer o quê? Eu vou ter que reduzir a minha despesa. E aí nós vamos ter que detectar qual é aquela despesa que que é mais prioritária ou não. Certo? Aqui ficou, acho que está pequeno, né, para vocês visualizarem, mas aqui nós temos um quadro resumido em que consta as despesas, né, despesas correntes e despesas de capital, certo? Vamos passar aqui mais adiante, né? São exemplos aqui referente a alguns tipos de dívidas, certo? Alguns tipos de dívidas referente ao orçamento. E aqui nós vamos entrar na classificação da classificação da despesa. Então, o que é que acontece? Nós temos aí a despesa por, voltando aqui, categoria econômica, certo? Então, vamos lá, a gente já vai passar algumas de forma mais breve, porque já foi falada, né? Outros nós vamos tratar um pouco mais devagar. Então, veja só, nós temos despesas correntes, né? E aí nós destacamos de vermelho o que? A questão da diferença entre essas despesas, certo? Então, por exemplo, as despesas correntes são as despesas que não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital. Então, qualquer tipo de despesa que eu tenha que não contribua para aquisição de um bem de capital, então, despesa corrente. Então, se eu pago pessoal, despesa corrente, como já está colocado aqui a classificação, juros e encargos da dívida, então, despesa corrente. E aí, ela se classifica nessas três: pessoal e encargos sociais, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Então, veja que qualquer tipo de despesa que seja classificada, exista, na verdade, e que muitas vezes e que não forme um bem de capital, então é considerado como despesa corrente. A despesa de capital, ela contribui diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, né? Então veja só aí, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital e amortização da dívida. Então são exemplos aí de despesas de capital, certo? Então a despesa de capital, então se eu compro um computador, aumenta o meu patrimônio, despesa de capital. Se eu construo uma determinada obra, então eu consigo, essa obra, ela faz parte do meu patrimônio, aumenta o meu patrimônio, então consequentemente eu tenho aí uma despesa de capital. Se eu adquiro papel, caneta, lápis, então isso são recursos para manutenção, para prestação de um serviço. Então, se não aumenta meu capital, então são chamados de despesas correntes. E aí, a classificação da despesa de capital e da despesa corrente, certo? Então, nós vemos aí que as despesas correntes, elas se classificam, como a gente falou, pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes.
essa é a classificação chamada de grupo de natureza de despesa. Certo? A despesa de capital, ela traz os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida. A primeira classificação que a gente quer falar, né, corresponde à classificação institucional. Então, o que é essa classificação institucional? Ela informa o órgão e a unidade orçamentária às quais a despesa está vinculada. Né? Então, é importante saber o que é que significa cada uma dessas classificações, justamente não os números, 1, 2, 3, 5, mas que vocês saibam que, se tratando de uma despesa institucional, né, aliás, uma classificação institucional, significa dizer o quê? Ela tem por objetivo o quê? Evidenciar as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa. Então, ou seja, órgãos e unidade orçamentária. Então, veja só, um exemplo aqui. Qual é o órgão? Ministério da Educação. Qual é a unidade orçamentária? Universidade Federal do Cariri. Então, vejam que o órgão, a despesa está vinculada ao órgão Ministério da Educação, o qual vai autorizar recursos, vai realizar uma programação financeira, né, vai de acordo com a programação financeira, com o recurso que se tem. Então, o órgão, ele destina recurso para a universidade. Então, as universidades são as executoras do recurso, certo? Então, nós temos aí órgão e unidade orçamentária, certo? Então, aí nós temos uma vasta classificação, a gente vai entrar em detalhes nesse sentido, mas que vocês possam apenas se perguntarem sobre a classificação institucional. Ela significa dizer o quê? Ela vai informar o quê? O órgão e a unidade em que a despesa está vinculada, certo? Então, uma despesa que aconteça com a compra de um veículo na universidade. Então, se é na universidade, então o gasto ele é classificado como institucional, ele é referente à Universidade Federal, que está vinculada ao MEC. Outra classificação é a chamada funcional e por programas, certo? Então, o que é que ela identifica? Né? Ela não quer mais saber ao qual o gasto ele está vinculado. Ele vai demonstrar o quê? A área de governo a qual a despesa está atrelada. Então, correspondendo a quê? Funções, programas e subprogramas. Então, um exemplo aqui, nós temos a função cultura, certo? Temos a função cultura. Na função cultura, nós temos uma subfunção, que é o quê? Patrimônio histórico, artístico e arqueológico, né? E aí nós temos outros, Programa Brasil Patrimônio Cultural, nós temos uma atividade de preservação de bens culturais de natureza material. Então, todas essas subfunções, elas estão ligadas à função cultura, certo? A natureza de despesa, ela corresponde ela se divide em categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa. Então, vejam só, se nós observarmos as letras A e B, nós temos aqui a classificação institucional. Então, Ministério da Cultura, órgão, Fundo Nacional de Cultura, unidade orçamentária. Nas letras E, F, G, né, que são esses números, a gente não vai detalhar isso agora, eu tenho aqui o que? Eu tenho função e subfunção. Né? Nós temos aí e atividades que estão ligadas à classificação funcional programática. Né? E nesse item 3 aqui, nós temos aqui uma classificação por natureza de despesa, né? Que é a mais utilizada agora. Então, veja só, na modalidade de aplicação, ele indica quem vai aplicar os recursos. Então, são esses números aqui que nós observamos, a maior parte está aqui, 90, né, a composição de um número, certo? E aí nós temos aí aplicações diretas. O elemento de despesa, ele visa identificar com maior detalhe o objeto de gasto. Então nós temos, que é o último número, então nós temos 14, referente à diária, 30, material de consumo, 33, despesa com passagem, 52, permanente. Então, esses números correspondem a, digamos assim, a despesa final. Então, essa despesa ela aconteceu
em quê? Em diárias, material permanente, em despesas com locomoção. Né? Então, essas são as naturezas, o grupo de natureza de despesa. Os estágios da despesa, nós não vamos entrar, né? Nós já conversamos em outras aulas, o empenho, a liquidação, o pagamento. Né? Os tipos de empenho também já foi abordado em outra aula. Né? Então, aqui nós temos um exemplo de empenho. Então, vejam só, Poder Executivo, Prefeitura Municipal, né? E aí nós temos a classificação, seja ela institucional, seja ela programática, seja ela por grupo de natureza de despesa, certo? Então nós temos, por exemplo, e aí nós temos aqui, ó, o valor do empenho, né? O saldo anterior, né? E aí nós temos a descrição. Então esse é o empenho. Da mesma maneira aqui, veja só o número do empenho, o programa de trabalho, a modalidade ordinária e aí, consequentemente, os valores. E por fim, nós temos aí os chamados restos a pagar. O que são restos a pagar? São aquelas despesas que foram empenhadas e que não foram pagas até dia 31 de dezembro, distinguindo aí as processadas das não processadas. Então pode acontecer de algum momento nós não termos condições de realizar o pagamento das despesas. Então o que é que vai acontecer? Elas ficam para o próximo exercício chamadas de restos a pagar. Então, quais são as despesas processadas? São aquelas inscritas em restos a pagar, ou seja, que não foram pagas, né? Foram liquidadas, mas não foram pagas. Então, eu empenhei, liquidei e não paguei. Então, se isso acontecer, nós temos restos a pagar processados. Então, significa dizer o quê? Veja só, ele entregou o material, ou prestou o serviço, ou executou as etapas da obra, dentro do prazo, dentro do exercício, na verdade. No entanto, eu vou ter que pagar, ele tem um direito líquido e certo de receber, e eu vou apenas pagar. Paguei só no próximo ano. Então, são despesas liquidadas menos as despesas pagas. Os restos a pagar não processados são quais? São aquelas despesas que foram empenhadas e que ainda não foram liquidadas. Ou seja, depende da prestação do serviço, do fornecimento do material, né? E aí depois é que eu apuro o direito do credor para poder realizar o pagamento. Então, nós podemos colocar que são despesas empenhadas menos as liquidadas. Então, por fim, aqui nós temos um exemplo de restos a pagar, né? Então, processados e não processados, e o valor total de até 2014. Né? E o artigo 42, para finalizarmos, o artigo 42 da LRF, ele diz que é vedado ao titular do poder o órgão, referido no artigo 20, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Ou seja, eu sou o prefeito e aí nos meus 2 últimos quadrimestres, ou seja, nos 8 últimos meses do meu mandato, eu não posso contrair a obrigação sem que eu tenha recursos para realizar esse pagamento, né? Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Isso significa dizer o quê? Eu posso deixar restos a pagar? Posso. No entanto, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ter recursos para que esse pagamento ele seja efetuado. Certo? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Espero ter orientado de alguma maneira para que vocês possam compreender de uma forma geral. Né? E aí nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos.